Muito obrigado, Marco e a editora da UTFPR pela oportunidade. É sempre um prazer trabalhar com vocês, estar aqui hoje com vocês no que foi há aproximadamente 10 anos, a minha primeira casa no Brasil. Foi a universidade onde pela primeira vez me recebeu. Como já você explicava, meu nome é Alain Hernandes Santoyo, eu sou professor formado como graduação de bacharel em economia pela Universidade de Pinar del Rio, em Cuba, no ano 2005. Posteriormente, eu concluí meus estudos de mestrado no ano 2007 na própria instituição da Universidade de Pinar del Rio, especificamente no CEDECOM, que era um centro de estudos que tinha um mestrado em administração de empresas agropecuárias, e finalizei meus estudos de doutorado com um doutorado em desenvolvimento sustentável, manejos florestal e turísticos, com um projeto de colaboração que tinha a Universidade de Alicante, na Espanha, com a Universidade de Pinar del Rio, em Cuba. Posteriormente, a partir de toda essa carreira acadêmica, começou um trabalho e uma aproximação com vários pesquisadores e colegas, entre eles colegas da instituição, e a partir do ano 2012 começamos com toda essa trajetória de colaboração, e foi que em 2013, produto de editais que existiam entre a CAPES e o Ministério da Educação Superior de Cuba, cheguei pela primeira vez no Brasil para fazer o meu primeiro pós-doutorado na UTFPR, no programa de pós-graduação em Tecnologia e Sociedade, que na época você fazia parte e convivemos aproximadamente há 10 anos, aquelas primeiras experiências. Posteriormente, em 2014, 2015, voltei novamente ao Brasil para um segundo pós-doutorado, como resultado de um projeto que justamente nasceu nesse primeiro pós-doutorado, em 2013, com a coordenação do professor Cristian Luiz da Silva, também um dos autores desta obra. Muitos esforços para conseguir esta obra e muitos anos de trabalho para conseguir. E, finalmente, eu estava exercendo como professor visitante estrangeiro na Universidade Federal de Alfenas, até esse ano, onde recentemente concluiu aí a minha etapa como pesquisador e como professor naquela instituição. Então, de uma forma muito rápida, seria essa uma trajetória da carreira acadêmica e profissional. E a minha atuação tem sido sempre no ensino superior, nas universidades, 11 anos em Cuba e depois aqui o resto no Brasil. Em setembro próximo já serão 18 anos de carreira. Bom, primeiramente gostaria de agradecer a oportunidade, né? Acho que uma das funções que a gente sempre fala da universidade, que é muito importante, é essa possibilidade de estar levando conhecimento e de forma, digamos assim, gratuita, né? Disponível e que todo mundo tem acesso. Então isso acho fantástico e fico muito orgulhoso de fazer parte, né? Eu sou economista de formação, depois fiz o mestrado, doutorado em engenharia de produção e o pós-doutorado em administração. Estou aqui na universidade desde 2006, né? Atualmente sou professor titular da carreira do magistério, estou vinculado ao programa de tecnologia e sociedade, a qual foi o berço, né, desse livro, e também a outros 2 programas de mestrado e doutorado. O programa de mestrado e doutorado em desenvolvimento regional de Pato Branco e o mestrado e doutorado em planejamento e governança pública, que é profissional, né, que está vinculado também aqui ao nosso campus. Aqui na universidade tive a oportunidade de ser chefe de departamento, né, do Departamento de Gestão e Economia, e também pró-reitor de pesquisa e graduação. Atualmente sou bolsista produtividade do CNPq, nível 1, e
esse projeto ele é um projeto que faz parte dessa carreira, né, toda, porque aqui eu lidero um grupo de pesquisa, que é o PD2T, que é de Políticas Públicas e Dinâmica de Desenvolvimento Territorial, onde surgiu, na verdade, esse projeto. Então ele tem muito a ver com o meu processo e minha trajetória de pesquisa e de formação. Por isso que a gente idealizou, por exemplo, o programa lá atrás de Planejamento e Governança Pública, que agora tem mestrado e doutorado, né? Iniciamos porque justamente nós imaginávamos a importância não só da política pública para mudar a realidade do nosso país, mas também a necessidade de formar pessoas, pesquisadores, que efetivamente pudessem ser capazes de lidar com essas questões, né? Então esse projeto surgiu dentro desse contexto, dessa trajetória, na verdade. Ele não é algo à parte, mas faz parte da minha trajetória e da minha formação aqui dentro da universidade. Em 2013, naquela primeira etapa aqui no Brasil, sai esse edital, essa chamada da CAPES, e tínhamos essa possibilidade de submeter um projeto de cooperação internacional. E começamos, durante vários meses, a conversar e a discutir quais poderiam ser algumas possibilidades de temas de relevância, de importância para nós conseguir. E justamente decidimos pelo tema de energias renováveis e a transformação e a reconversão das matrizes energéticas para matrizes mais renováveis, pela própria urgência, pela necessidade, pelo atual cenário que vivemos, não só nos países em desenvolvimento, no sentido global. E surge, nesse momento, em 2013, esta primeira versão do projeto, que posteriormente esse projeto foi aceito. No projeto foram trabalhados diversos temas, diversos olhares, sempre com esse intuito de contribuir com o papel das energias renováveis, com o papel de um uso racional e sustentável das fontes energéticas em um cenário onde o próprio crescimento econômico para países em desenvolvimento, as próprias tendências no caso do crescimento demográfico e o desafio que isso representa no uso energético, quando a demanda cada vez mais crescente, o papel das fontes renováveis nessa substituição, nessa reconversão para o próprio uso e o desenvolvimento com uma visão um pouco, digamos, um pouco mais com aquele sentido de pertença da nossa responsabilidade quanto cidadãos para uma sociedade. Surge tudo isto no meio desse cenário e começamos a desenvolver várias pesquisas, entre elas dissertações de mestrado, dissertações de doutorado, alguns trabalhos que foram apresentados em congressos, e começamos a estudar justamente todas as questões que têm a ver com a parte das políticas energéticas em Cuba e no Brasil. Essas políticas, quais são os desafios, quais são os principais documentos, as leis, as resoluções. Depois, quais são os entraves que enfrentam isto, desde o ponto de vista legal, jurídico, normativo, institucional. E foram estudados vários estudos de caso no estado específico do Paraná e na província de Pinar del Rio, em Cuba. Foram desenvolvidos vários estágios e começamos em esse meio a desenvolver o tema. O livro tem esse intuito de extrair esse papel a partir de explicando toda a parte legislativa, comparativa entre as próprias matrizes energéticas, que no caso da matriz cubana é altamente dependente de combustíveis fósseis, mais de 94%, quase 95%, e o Brasil tem um outro cenário muito favorável quanto ao uso de fontes renováveis na própria matriz energética, trazer isso e discutir para a população. E foram oferecidos também para os gestores, para o Estado, para os tomadores de decisões, outros instrumentos como indicadores energéticos que contêm dimensões econômicas, sociais, políticas, tecnológicas, institucionais, como um suporte para os processos de tomada de decisões associados ao planejamento e à gestão dos recursos energéticos. De uma forma bem resumida, esse seria
o caminho que temos transitado e que conseguimos construir com esta obra, que seria essa forma de resumir todo o trabalho que foi desenvolvido em 4 anos de projeto. Esse livro começa na relação entre pessoas sempre, né? Todo projeto, mais do que uma relação institucional, começa uma relação entre pessoas, pesquisadores. Esse projeto surgiu numa banca que eu estava, que tratava de um tema que era sobre a questão de sustentabilidade, que é um tema que eu pesquiso há muito tempo. E a outra pesquisadora que estava na banca, ela também estava discutindo isso com uma visão mais sobre a ótica, inclusive de educação ambiental, e me chamou a atenção. E ela era uma pesquisadora cubana, né, que depois é justamente uma das coautoras do livro, das organizadoras, que é a Mayra, né, e que foi a orientadora do Alain, né. Aí nós começamos a conversar, ela disse, nossa, temos que fazer um projeto em que a gente possa unir essas duas coisas. A questão da política pública, que era o meu métier de trabalho, né, de discussão, sempre com essa ótica de política pública e desenvolvimento, e ela eles tinham um instituto, que era o Sermana, que o Alain, inclusive, fazia parte e ela dirigia, onde eles discutiam novas formas, metodologias de avaliar a questão ambiental, com enfoque justamente mostrar que a questão ambiental ela tem muito mais do que o recurso que é extraído somente no momento, mas a questão futura também. E justamente uma das questões que me inquietava, e a ela também, era que toda a matriz energética sempre vai ter algum impacto e de alguma forma, né? Quer dizer, nada é tão natural. Por exemplo, agora está se discutindo na Alemanha, vai se finalizar todas as usinas nucleares e vai se gerar um passivo por muito tempo, mas vai se buscar outras fontes energéticas. Dentre as outras é a eólica, mas a eólica não é impacto zero no meio ambiente, gera impacto também. Então a nossa questão era justamente desenvolver uma matriz de decisão, né? E aí, utilizando a expertise do nosso grupo, uma das expertises é justamente do Alain, que fez toda a discussão da sua tese a partir de uma matriz de valoração, né? E que a gente também utilizou nesse projeto para discutir diferentes matrizes e qual o impacto ou como ela influencia de certa forma no processo de decisão. Aí, para isso, né, a visão da política pública é dizer, bom, nós temos variáveis de decisão, cabe à política pública administrar essas variáveis e fazer as escolhas. E qual escolha ela vai fazer? Sabendo que se escolher por a matriz A, isso vai ter um impacto e vai deixar ou de ganhar ou de ter benefício ao contrário da escolha da matriz B. Mas isso tem que ser, de alguma forma, algo consciente. Não simplesmente, vou escolher a matriz A porque ela me custa menos no momento hoje. O que nós temos que analisar numa decisão de matriz energética é o impacto no longo prazo. E por isso a questão do desenvolvimento. E aí nós resolvemos escrever um projeto para a CAPES, dentro do escopo, né? A CAPES tem vários editais de cooperação internacional e à época tinha um com Cuba. E esse projeto, que está vinculado ao MES Cuba, nós desenvolvemos o projeto. Quando o Alain veio para cá, no seu primeiro pós-doutorado, nós desenvolvemos esse projeto, sempre em contato e discussão com a Mayra e outros pesquisadores aqui do PPGT e de lá também que fizeram parte, né, para conformar um projeto para o ano seguinte, apresentar e verificar se a gente conseguia ter êxito e aprovar. E aí tivemos a felicidade de ter sido aprovado, né? Iniciamos o projeto. Com o início desse projeto de cooperação internacional,
eles visam, na verdade, o intercâmbio de pesquisadores. Então, ele é muito interessante nesse aspecto. Nós enviamos doutorandos para lá e recebemos doutorandos de lá para cá. Quando a gente manda doutorando para lá, a gente recebe um pós-doutorando de lá para cá e vice-versa. Então, basicamente, é formação de recursos humanos e que ficam. Dentro desse projeto, os coautores são todos coautores que foram beneficiados, digamos assim, com esse projeto, né? A Ana, do nosso Departamento de Gestão e Economia, fez o pós-doutorado por conta deste programa. A Andréia de Souza, né, também do nosso departamento, fez o doutorado sanduíche à época com esse programa. A Dorali fez o pós-doutorado de Cuba para cá. A Arieles fez o doutorado sanduíche de lá para cá. A Mayra foi a coordenadora adjunta. A Adriana foi orientada por mim e pelo Alain na sua dissertação de doutorado. Então, esse projeto envolve todos os que são coautores. Eles foram efetivamente pesquisadores envolvidos desse projeto. Por isso que um dos nossos agradecimentos, não somente à editora, mas também à CAPES, porque o projeto foi financiado pela CAPES, né? Aí mostrando a importância do financiamento da pesquisa pública e a longevidade que isso acaba tendo, né? Muito mais do que aqueles pesquisadores. Se financia, na verdade, uma abertura de canal e de pesquisa, tanto que até hoje a gente mantém o convênio com a UPR e as relações foram estritamente aprofundadas, né, a ponto do Alain, a própria Mayra, a gente está trabalhando em projetos e artigos e pesquisas até hoje, né? Então esse projeto surgiu dentro desse contexto e dentro dessa discussão. Nós, para isso, desenvolvemos nas teses, nos relatórios de pós-doutorado, elementos metodológicos, e eu acho que é isso que a gente gostaria até de retratar, né? Como o Alain falou, os dados, às vezes, que vão constar no livro, eles são temporais, né? São dados de 2017, 18, 19, mas eu acho que o grande ganho do livro e principalmente do projeto não é a questão do dado, mas é como buscar e analisar esse dado, né? Então, o que a gente espera, na verdade, é que o leitor ele apreenda esse conhecimento e ele consiga expandir muito mais do que a gente conseguiu nesse tempo que a gente teve, né? A obra ela nunca é finita, né? Mas o que a gente espera é justamente que, a partir deste arcabouço, a gente consiga dar margem para que outros possam fazer essa reflexão. E aí a gente avançou também em algumas questões que não estavam, inclusive, previstas no projeto, mas que a gente viu a necessidade, até, por exemplo, com essa orientação minha do Alain com a Adriana, de discutir a questão de indicadores de desenvolvimento sustentável, né, com esse enfoque da questão energética, que é um capítulo literalmente à parte, porque existem vários indicadores energéticos que trabalham com esse enfoque, mas que têm nuances diferentes. Então, eu acho que ele ficou muito rico nesse sentido. Ele traz duas realidades muito distintas, né, inclusive de matriz energética, mas ele tenta recuperar a questão de um aporte metodológico que se pode utilizar para uma análise futura, né? Então, acho que essa é a grande contribuição, é fazer a união, na verdade, de três grandes temas. Como é que o Estado lida com uma questão tão importante como energia renovável e entendendo esta energia renovável dentro do contexto do desenvolvimento sustentável. Porque se você entender energia renovável como um meio para gerar crescimento, ele não vai gerar o desenvolvimento lá na frente. Não é simplesmente mudando a matriz energética que você transforma crescimento em desenvolvimento. Mas, se você não tratar essa energia renovável, essa matriz, dentro de uma abordagem de política pública, em que você consiga entender as diferentes alternativas e impactos que você tem em cada uma dessas matrizes,
você pode também tomar uma decisão sem ter conhecimento. E decisão sem informação não gera um bom resultado normalmente, né? Então, eu acho que essa triangulação entre os 3 temas que dão título ao livro, na verdade, foi o grande desafio. Por isso que a contribuição que a gente entende maior do livro é essa questão metodológica, de como entender essa relação entre esses 3 grandes temas que são tão complexos sozinho, ainda mais se a gente tratar eles conjuntamente. Eu sempre falo que de alguma forma eu sou de casa, porque eu me sinto de casa na UTF-PR e não poderia dizer outra coisa que não seja agradecimentos à instituição e com ela à editora da instituição. Desde o começo a editora sempre apoiou o nosso trabalho, todo esse nosso desafio. Sabíamos que seria um processo longo, um processo de anos aguardando e conseguindo fazer realidade isso que em um momento foi uma meta, que foi um desejo, que foi um sonho que nós tínhamos. Toda a equipe da editora sempre continuou nesse ímpeto de nos apoiar, de nos trazer propostas, de fazer correções. Praticamente foram muitas rodadas de correções, a gente sempre fazer o nosso melhor para que esse livro ficasse com aquela qualidade que o leitor realmente possa, como um produto final, obter. E desafios temos todos, sempre temos limitações, às vezes temos muitos projetos em andamento, às vezes precisamos aguardar um pouco, às vezes, mas no sentido geral, esse processo foi bem rico no sentido de como foi desenvolvido, né? Seja porque, como eu falo, reiterando, estávamos em casa e sempre tivemos o apoio, nunca tivemos nada que pudesse ou que pudesse tirar isso de nós. Então, a gente se sente sempre muito elogiado e orgulhoso da editora e de como nós construímos e conseguimos chegar até hoje. Imagino que vocês também têm muitos desafios ao mesmo tempo, muito trabalho, muitas coisas, e às vezes dedicar um tempo resulta difícil, né, para você ter essas conversas, mas só parabenizá-los mais uma vez pelo trabalho e agradecer pela oportunidade. Eu acho que a editora ela tem um papel fundamental na universidade, porque na universidade se produz conhecimento, e esse conhecimento ele não é repassado, digamos assim, não é transferido, não é gerado somente em sala de aula, né? Nem somente nos laboratórios. Ele precisa ir para além dos muros da própria universidade. A universidade, daí vem o nome da universidade, ela não se fecha dentro do espaço dela. E a maior forma de você fazer com que esse conhecimento vá para fora é por meio da produção, daquilo que se produz. Só que não adianta você produzir e aquilo não ter um caminho que leve isso para quem possa receber, né? Então a editora tem um papel fundamental. Eu acho que é um dos papéis mais importantes de qualquer universidade, não só da nossa, mas no sentido não só da produção de livros, né, mas em tudo. Quando nós editoramos, temos uma revista, como é a nossa no PPGTE, Tecnologia e Sociedade, agora acabamos de lançar, estamos no volume 19 já, quer dizer, são 19 anos editorando essa revista, né, com vários números, com quase 60 números, né? Então é muita coisa, muita produção que está disponível de forma gratuita. E isso pode modificar a realidade de muitas pessoas. Com acesso gratuito, hoje com a disponibilidade que a gente tem de acesso à informação, né? Eu acho que a criação do repositório
e ali ficar disponível todas as dissertações, teses, todas as livros, né, tudo gratuitamente, isso é fabuloso, né? Então, assim, em termos de missão, a missão da editora é uma missão diretamente relacionada com a missão da universidade. Ela deveria ter cada vez mais apoio, visibilidade e sustentação para ela se manter ao longo do tempo. Agora, no serviço público, né, ou em qualquer outro, a gente precisa cada vez mais estimular isso. Não adianta entender que isso é importante, mas ao mesmo tempo não dar recurso para que isso se expanda mais, né? Então, assim, eu faço votos que a editora tenha cada vez mais recursos, porque eu sei como se faz limonada com limão que é dado para a editora, né? E como é difícil. Então, seria até injusto trazer qualquer crítica, dado o contexto da editora e do número de pessoas que estão lá e se esforçando para isso, né? Então, o que eu posso esperar é só que a editora consiga cada vez mais avançar nesse caminho. Agora, uma questão que eu acho importante resgatar, ou destacar principalmente, é a qualidade técnica, né? É muito bem feito, né? O livro vai sair com uma edição muito boa. Recentemente, eu e o Alain também estivemos no livro dos 25 anos do PPGTE, né? Uma qualidade que, se buscar uma editora aí fora, é muito difícil ter. Então, a qualidade técnica é de primeira e a estrutura do livro, enfim, o tempo do livro, às vezes a gente acaba sofrendo, não é só aqui na editora, é em qualquer editora, né? Porque no artigo científico a gente produz e às vezes em um ano já está publicado, e aquilo é muito mais dinâmico. No livro, às vezes isso demora 2, 3 anos, justamente porque esta qualidade de edição é mais demorada, né? E por isso que a gente se preocupa, às vezes, em trabalhar questões mais teóricas, metodológicas no livro, porque é o que que vai ser mais perene, né? Que vai durar mais ao longo do tempo, aliás, do que trazer dados. Por isso a gente está dizendo, muitos dados, mas está desatualizado. Claro, e vai estar, porque o nosso foco não é trazer o dado atualizado. Nós não vamos conseguir isso num livro, né? Não é como um artigo. E mesmo artigo, tem artigos publicados lá de 2010, os dados estão desatualizados. Mas eles são citados por quê? Pela questão teórica metodológica. Então, eu acho que é um desafio da editora, né? Outra questão que eu acho muito interessante é a diversidade, né? Às vezes, quando eu recebo sempre lá os livros que estão sendo lançados, tem desde contos, né, até livros de matemática. Ano passado mesmo, eu recebendo essas mensagens, né, tinha um livro que era sobre, acho que era alfabetização de português. Eu mandei para a escola do meu filho, né? Aí a coordenadora passou para as professoras da área. Então, assim, eu sinto isso, que a gente, claro, é um desafio sempre, é tentar divulgar cada vez mais, né? Mas é de muito boa qualidade, para que se tenha mais acesso, talvez a gente precisasse expandir um pouco mais essa divulgação, que não é fácil, né? Tem muita coisa, né? É muita informação que tem na mídia, né? É difícil para as pessoas selecionar o que afeta ela, o que não afeta, né? Então, esse projeto saiu também por uma parceria com a editora, o resultado, né? Talvez se a gente fosse para uma editora comercial, não teria o interesse, porque o nosso interesse era muito mais a divulgação e fazer com que o resultado chegasse e dizer, olha, isso aqui pode ser feito também se for fazer uma análise de Brasil e Suécia, Cuba e Paraguai, né? Mas talvez para uma editora comercial isso não tivesse interesse. Então nós fomos acolhidos pela editora. Então nós somos gratos por isso, né? Por estar divulgando. Assim que sair, quando eu fiz o relatório final desse projeto, eu coloquei que o livro, à época, tinha sido aprovado, estava em editoração, o relatório foi aprovado,
mas eu me comprometi, vou fazer isso. Assim que receber, eu vou mandar para a CAPES uma cópia do livro, né? Porque vai estar lá o agradecimento e é fruto de um dinheiro público, né? Que depois se transformou aqui dentro de uma universidade pública e de uma editora pública. Então é o dinheiro público que nós não estamos dando livro de graça. Na verdade, nós só estamos retribuindo o que a sociedade investiu na gente, né? Então, eu acho que a editora está de parabéns e essa oportunidade mesmo a gente está falando, eu acho super, super interessante, né? Essa é uma outra ideia bem legal. Bom, essa mensagem para os leitores sempre vai em várias direções, em vários sentidos. Primeiramente, não existe obra perfeita e como pesquisadores, como professores, sempre sabemos que cada resultado que nós conseguimos, podemos melhorar ele. Às vezes, depois que conseguimos um resultado, nós, professores e pesquisadores, pensamos que poderíamos ter colocado, contribuído um pouco mais. De alguma forma, nos sentimos com dívidas com os leitores, querendo trazer o nosso melhor esforço, e se de alguma maneira ou de alguma forma, em algum momento, passou desapercebido de alguma forma, pedimos que nos desculpe, mas sempre foi elaborado, proposto com aquele intuito de transformar, com aquela crítica, com a autocrítica, para trazer essa socialização do conhecimento. Dizer que, como pesquisador, é um chamado também, um chamado de atenção para os nossos leitores, hein? A entender, a compreender a necessidade, a urgência do uso das fontes renováveis de energia, de como elas conseguem nos trazer muitos benefícios para a nossa sociedade, pensando nós como indivíduos em uma sociedade em que convivemos todos e que cada dia os desafios são maiores com relação aos desafios ambientais, naturais, tecnológicos, sociais. E com relação à editora, também para os nossos leitores que hoje vão ler esta obra, pois que essa obra seja uma motivação para ter mais aproximação a outras obras da editora, ao trabalho que faz a editora e a toda a obra da instituição. E para aqueles leitores que hoje são os nossos alunos, que isto seja uma motivação, que isso seja uma forma de ver como podemos contribuir e fazer coisas para a nossa sociedade. Essa foi sempre a intenção da obra, do livro e do nosso projeto em si. A gente espera que toda vez que a gente escreve um livro, além de esperar que, né, desfrutem da leitura, né, é que cause algum impacto, né, um impacto no sentido de inquietar, né, de fazer refletir, de fazer pensar e gerar outras pesquisas, de fazer pensar e debater em ambientes quaisquer, né, mesmo que seja numa mesa de bar, mas que gere uma inquietação, né, que gere uma dúvida, um sentimento em que, bom, esse tema é interessante e eu preciso saber um pouco mais. É isso que a gente espera com o livro, né? Que as pessoas, ao final, consigam se sentir assim, motivadas, né? No intuito de entender um pouco mais sobre aquelas questões, ou até criticar, dizer, não, acho que essa abordagem é por aquela, porque o conhecimento se faz pela crítica, pela discussão, né? E é isso que a gente espera, que as pessoas leiam, que possam refletir sobre, né? Que possam debater, se possível, e que possam replicar, né, alguns pesquisadores, usarem, citarem, criticarem, né, mas a ciência se faz com isso, com elogios, com críticas, mas sempre com a construção, né? Essa construção nem sempre é uma pedra, uma parede que sobe, né? Às vezes um tijolo entra, outro sai, mas o importante é você ter movimento, né? Isso que faz o conhecimento se construir. E a gente espera que ele gere esse conhecimento, que gere essa indagação, né? E o livro, o público esperado, na verdade,
são todas as pessoas interessadas, né? Claro, a gente tem questões teóricas, metodológicas no decorrer, né? Mas nós tentamos fazer um texto que desse uma fluidez, não é um texto de artigos científicos, digamos assim, né? Com a robustez, não que não tenha, mas a gente tentou fazer um texto mais suave no sentido de ele ser mais agradável para que seja compreendido não só por pesquisadores da área, né, mas que traga elementos para os pesquisadores da área, principalmente metodológicos e teóricos, né, mas também traga essa inquietação para aquelas pessoas que são interessadas pelo tema. Então ela não é especificamente para as pessoas que são dessa área de política pública, energia renovável, desenvolvimento sustentável, mas para todos que têm interesse sobre o tema, e eu acho que bastante oportuno, porque apesar da gente ter finalizado o projeto da CAPES, essa discussão da energia renovável, ela é crescente, necessária e um campo de estudo ainda bastante aberto, né? Então a gente espera que tenha bastante downloads lá no nosso repositório, né? E que todos possam aproveitar aí junto a essa produção da editora.